Bem, pessoal, sejam bem-vindos então à nossa reunião, né, muito importante para a nossa aula de campo. Né? E agora, principalmente para quem esteve presente aí em nossas aulas, tanto de atletismo, ou quem esteve presente nas aulas aí da parte de ginástica, lutas que tivemos aí ano passado, 2021, certo? Já tem uma certa experiência, como é o passo a passo do desenvolvimento dessa nossa aula de campo em si. Mas essa aula de campo ela vai ter como foco principal, como grande temática, aqui, a composição da nossa aula de hoje é justamente falar sobre isso, né? Dar essas boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos a essas matérias, né, de atividades aquáticas ou de socorro de urgência. Às vezes tem alunos que têm as duas matérias ao mesmo tempo, ou tiveram atividades aquáticas no módulo A1 e agora no módulo A2 estudando as matérias de socorro de urgência. Mas se você tem uma ou outra matéria, ou as duas matérias, essas aulas são para vocês, tá certo? Bem, vamos falar hoje sobre a dinâmica das práticas das reuniões. Vamos falar sobre a apresentação geral da fase em si, né? A proposta do portfólio com os temas e divisões dos grupos. Hoje vamos dividir os temas, dividir os grupos que vão estar desenvolvendo então as respectivas atividades. Vamos falar sobre algumas informações adicionais sobre o distanciamento físico, né, que temos que ter ainda. Apesar que muitos de nós já estamos com 2 doses, 3 doses, mas a recomendação ainda é que durante as nossas aulas de campo, né, principalmente na parte de socorro, parte de atividades aquáticas é mais difícil, mas principalmente na parte de socorro de urgência, tenhamos então o uso em si da máscara. Tá? Orientações gerais também sobre o dia das práticas, né, que agora nós temos esse novo formato. Né? A estrutura mantém a mesma, mas agora os estágios vão estar sendo conectados com as aulas de campo. Então vamos ter realmente uma boa ligação aí do o que se aplica no estágio com aquilo que é desenvolvido então na própria aula de campo. Muito bem, vamos agora dar uma pausa no vídeo e vamos então à lista de presença. Depois que nós demos a pausa nesse nosso vídeo e desenvolvemos nossa lista então de presença, né, vamos agora fazer quero que vocês me respondam agora um breve quiz rápido, né, sobre socorros de urgência. E até podem ir deixando aqui, isso já pensando nessa resposta, e deixando aqui nos comentários do próprio chat. Tá? Primeira pergunta seria: quais são os primeiros socorros em caso de afogamento em praia ou piscina? E aí deixa aqui nos comentários. Vinícius, deixa lá nos comentários, tá? Assim também como Leiner ou mesmo Maria, pode deixar nos comentários o que vocês fariam em caso, né, de afogamento em praia. Quais os primeiros socorros de urgência? Por mais que nós não somos socorristas, né, não temos essa atribuição de socorristas, mas o que nós, como profissionais de educação física, entendemos como os primeiros socorros em caso de afogamento em praia? Primeira questão. Segunda, quais são os primeiros socorros em caso de hiperglicemia? Tá? Também vamos deixando aqui embaixo. Terceira, quais são os primeiros socorros em caso de insolação? Também deixe aqui embaixo. Então você pode escolher uma dessas que você tenha mais domínio e já depois colocar aqui embaixo também a sua devida resposta, tá? Depois, quais são os primeiros socorros em caso de convulsão? O que você faria em caso de convulsão como primeiros socorros? E depois, quais os primeiros socorros em caso de choque elétrico? Tá? O que você faria em caso de choque elétrico? E no final, hoje, da reunião, vou passar então qual que seria o gabarito, né? Qual que seria o padrão, o que fazer em cada uma dessas devidas fases, devidas situações. Tá? Mas deixem os seus comentários aqui, escolha um desses temas e escreva sobre eles aqui no próprio chat, tá certo? Vamos continuando. Após então desenvolvermos essa dinâmica, né, esse processo então de dinâmica, vamos então entender um pouco mais do cronograma das atividades de socorros de urgência
e atividades aquáticas. Bem, o cronograma das ações, o primeiro passo é esse, é a reunião presencial do polo, né, de apoio. Até realmente nós já temos esse termo presencial no polo, por isso eu já coloquei nos grupos que é preferencialmente, né, que vocês venham presencial no polo, ou aqui em Itajaí, quando estiver em Itajaí, ou em Balneário, quando eu for em Balneário, ou em Navegantes, para quem é de Navegantes, mas que vocês vão ao polo para essa reunião então presencial, que é claro que vamos ter sempre uma flexibilidade com o Google Meet, uma gravação aqui para facilitar também a revisão daquilo que foi falado na reunião, a formação dos grupos, tá? E o recebimento dos temas. Então vocês vão sair aqui hoje já com os temas já enviados, já com o local da aula de campo, né? Já adianto para vocês que é lá no Instituto Nadar, aqui em Itajaí, tá? No Nadar. Vai ser realmente nos dias que já estão lá no calendário, né, do grupo do WhatsApp, tá? Tem um calendário específico lá das atividades aquáticas e socorro de urgência. Se atente àquelas datas que já estão em vermelho, que são as datas, né? Uma delas vocês têm então que estar participando, tá? E realização da aplicação das atividades práticas da aula de estágio, práticas de estágio, aula de campo. Depois a postagem do link trabalhos, né, após essa prática. É muito importante, pensar que vocês que estão aqui comigo no Meeting tem uma certa prática em aulas de campo, mas para quem é iniciante no curso, ou primeira vez em aula de campo, possa aí não estar aí se atentando. Agendamento, né, e realização do relato de experiência, ou seja, depois que você desenvolveu toda a sua prática na aula de campo, que você também apresentou para os seus amigos, você e seu grupo vão se reunir naqueles 5, 10 minutos de frente para o AVA, naquela gravação que vai estar ali na plataforma Reúne, vai falar nos seus 5, 10 minutos o seu relato de experiência, de como foi desenvolver a sua aula de campo, suas facilidades, suas principais dificuldades, algo que você já tem a habilidade de conseguir levar para a aula de campo, algo que você tem a grande dificuldade, que foi realmente um grande desafio, né, superar aquele obstáculo em si. Tudo isso faz parte então desse relato de experiência. Bem, portfólio, né? Quais são as características do portfólio? Ele pode ser feito individualmente, eu sugiro sempre, até para que a aula de campo ela tenha mais dinâmica, vocês consigam interagir com os colegas, que os trabalhos sejam feitos em grupo, até 4 integrantes então dos grupos, tá? Para formar grupos, os alunos devem ser então dos mesmo polo e do mesmo curso, essa é uma característica muito específica, tá? Então, licenciatura com licenciatura, bacharelado com bacharelado, Itajaí com Itajaí, Navegantes com Navegantes e Balneário com Balneário, tá? No caso de grupos, apenas um dos alunos realiza a postagem aí do trabalho, né, produção, e adiciona aí os colegas, tá? Então é muito importante esse detalhe também, que um dos alunos realiza a postagem, né, e depois vai colocar o RU dos colegas lá na própria postagem. Bem, nesse quarto tema, vamos então estar entrando em contato, né, com essas disciplinas, tanto socorro de urgência e também atividades aquáticas, que nós temos livros. Espero que vocês já tenham pego aqui no polo, né, o livro de atividades pedagógicas das atividades aquáticas, que é um livro bem bacana, que vai servir de base tanto para suas provas objetivas, como também para desenvolver as atividades das aulas de campo. E essas atividades, então, elas fazem parte, né, de um núcleo comum dos cursos da licenciatura, tanto do bacharelado como mesmo da licenciatura. As atividades então serão apresentadas aplicadas. Isso é muito importante, né, estar frisando. Vocês não apenas vão demonstrar como funciona, não, vocês vão aplicar na prática, né? Como se vocês fossem os professores, com os seus alunos, nós, alunos, independente de faixa etária, aí vão adaptar a metodologia conforme a faixa etária do tema que foi colocado para vocês. Então vocês vão aplicar com a gente. Ó, pessoal,
um grupo de meninos para cá, meninas para lá, ou vou selecionar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Grupo 1 fica nesse canto, grupo 2 fica nesse canto, grupo 3 fica nesse canto aqui, tá? E ao meu sinal do apito, né, quando eu chamar 1, aí o 1 vem até um certo ponto, pega uma bola ou ultrapassa um cone, um bambolê, um prato chinês. Então, aplicando realmente na prática os temas que foram propostos para vocês no dia lá da aula de campo. E posteriormente, claro, né, pegar toda essa ficha resposta e postar lá no link de trabalho em uma das matérias. Então vocês vão escolher uma das matérias, ou socorro de urgência, ou atividades aquáticas, para postar então a respectivo trabalho, tá? E a nota naturalmente será colocada para a outra matéria a qual você não postou. Então a nota será clonada para outra matéria. Bem, vamos então quanto à divisão dos grupos, né? É muito importante que para os polos até 6 alunos, que não é o nosso caso, nós temos bastante alunos em todos os polos, mas polos até 6 alunos, os temas devem ser distribuídos então individualmente, para que todos os temas sejam então contemplados, tá? É muito importante que os temas aí diversos sejam contemplados. Cada grupo receberá mesmo um tema relacionado a uma das disciplinas da fase. Então, você vai apresentar o seu tema referente a uma das disciplinas, ou socorro de urgência, ou atividades aquáticas. Você não vai apresentar um tema de cada matéria, não, um tema, né, para escolher um tema aí, ou de atividades aquáticas mesmo, ou socorro de urgência, certo? Então, o que será postado no AVA você vai postar basicamente a descrição dessas 3 atividades ou procedimentos de socorros, né, contendo o seu público-alvo, serão crianças, adolescentes, adultos, idosos, os objetivos que você teve com aquela atividade, os materiais que você utilizou, né? Você vai fazer também um desenho. O que é um desenho, professor? É um croquis, né? Uma vista panorâmica, desenhando lá o triângulozinho, a flechinha. Pode ser desenho de palitinho, pessoal, não precisa ser algo muito sofisticado. Depois eu até vou colocar para vocês aqui um vídeo, né, aqui no próprio grupo do WhatsApp, onde eu explico com mais detalhes como que é o desenvolvimento de um croquis, né, para a aula de campo, tá? Para essa ficha resposta da aula de campo. Então você vai, nesse croquis, é um desenho esquemático que vai servir também para você futuramente resgatar como ideia, eu fiz essa atividade numa aula de campo lá, né, de treinamento e prescrição de exercícios, vou agora aplicar essa atividade no meu clube desportivo ou na minha escola, né, ou essa imagem que eu fiz, vou reproduzir num quadro branco para os meus alunos na sala de aula, na escola. Então tudo isso servirá como base, como esse portfólio para vocês futuramente. Muito bem, vamos então agora apresentar primeiramente os temas para vocês, tá? E posteriormente aí eu vou dar um pausa no vídeo para aí que vocês possam então selecionar os temas. Então, primeiro tema aí para as disciplinas de socorros de urgência. Bem, o tema de socorro de urgência, nós temos o primeiro tema, que é 3 procedimentos básicos, né, que devem ser adotados no caso de convulsão. 3 procedimentos básicos, 3 passo a passo. Primeiro passo, esse. Segundo passo, esse. Terceiro passo, esse. Em caso de convulsão, tá? Esse é o primeiro tema. Segundo tema, 3 procedimentos básicos que devem ser adotados em caso de obstrução de vias aéreas. O que você poderia aplicar na prática, né, com os alunos sobre obstrução de vias aéreas. Terceiro tema, 3 procedimentos básicos que devem ser adotados em caso de entorse de tornozelo. Terceiro tema. Depois vamos selecionar um para cada grupo, por exemplo, ou para cada aluno, indivíduo, né, caso fizer sozinho. Quarto tema, 3 procedimentos básicos devem ser adotados em caso de hemorragia externa. Né? Em caso de hemorragia externa, o que você, 3 passo a passo, o que você faria nessa situação? Quinto tema, 3 procedimentos básicos devem ser adotados em caso de parada cardiorrespiratória. Então, o que você faria também nesta distinta situação? Esses, então, são os temas para socorro de urgência.
Temas agora para atividades aquáticas. Bem, atividades aquáticas, primeiro tema, 3 exercícios, né, para o ensino e prática e adaptação ao meio líquido. Tá? Então não é somente ir lá mostrar como fazer bolinho embaixo d'água, não, desenvolva uma atividade, desenvolva um jogo, uma brincadeira que tem que buscar o brinquedo no fundo da piscina e voltar, né, até a beirada da piscina, a margem ali, e colocar o brinquedo em cima. Então uma atividade, uma dinâmica que tenha não simplesmente algo mecânico, né, como funciona muitas vezes na própria sala de musculação, por exemplo. Mas que seja realmente uma atividade, alguma coisa mais nesse sentido. Tá? Assim como o segundo tema, exercícios como prática, iniciação, aprendizagem do dado crawl, o segundo tema. O terceiro tema seriam atividades voltadas ao ensino da prática da hidroginástica, algo mais aeróbico, pode colocar música, tá? Acredito que no nadar lá tem também um espaço para música, para colocar som também. Qualquer coisa você pode levar também uma caixinha de som com pendrive, tá? Pensando que às vezes o local não tem uma internet muito boa disponível. Quarto tema, 3 exercícios, atividades para iniciação, aprendizagem do lado costas. Então é uma outra proposta para vocês. E um quinto tema, 3 atividades e exercícios para o ensino de práticas de iniciação e aprendizagem do nado peito. Então, que vocês poderiam desenvolver, então, 3 exercícios para o nado peito, tá certo? Muito bem, agora então vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo, nossa gravação, e eu vou voltar com vocês aqui, né, no Google Meeting para escolher os temas. E depois que então nós já pegamos então aí distribuímos os temas, né, para os alunos, eles escolheram aí tanto grupos que escolheram convulsão, escolheram parada cardiorrespiratória, escolheram aí então a obstrução de vias aéreas. Vamos então a algumas informações a respeito da ficha, do preenchimento da ficha resposta de vocês, tá? É muito importante que esse documento que comprova a presença, né, na aula de campo de vocês, ela esteja realmente, todos os campos devem ser devidamente preenchidos, carimbados, assinados, conforme a mesma solicitação. Qualquer campo que vocês observarem ali em branco vai ocasionar mesmo enzeramento do trabalho, e pois a presença da aula, da prática, da disciplina, ela é obrigatória, conforme uma as informações da ficha, elas comprovam mesmo a sua participação. Então é muito importante que você, aluno, tenha esse comprometimento de certificar que todos os campos estejam devidamente preenchidos. Ou seja, às vezes é a assinatura do professor, o nome dele, o nome do polo, a data da reunião do polo, né, a data de hoje, uma outra data com a qual você participou, e assim como a data da aula de campo. Então todos os campos devem ser devidamente preenchidos, certo? E conferir comigo, sempre no final da aula, se todos esses campos estão realmente todos bem alinhados, tá? A nossa aula de campo, ela acontecerá então no nadar, nesse núcleo de atividades aquáticas que nós temos aqui na rua São Vicente, em Itajaí. Geralmente uma semana antes eu já mando a localização, vai ser aqui em Itajaí, onde eu consigo reunir, né, ainda alunos de navegantes em Balneário no centro, até porque o acesso à piscina, né, é um acesso um pouco mais difícil, né, o acesso a um local que possa nos ceder a piscina é um local um pouco mais restrito. Diferentemente de uma quadra, né, por exemplo, atividades de prescrição de exercícios e treinamento vão fazer no Ivo Silveira. Num ginásio, é muito mais fácil encontrar um ginásio, encontrar um espaço fechado do que uma piscina. Então, piscina é alguma coisa mais restrita. Então faremos aqui no nadar e será no domingo, tá? Das 8 da manhã até a 1 da tarde, ininterruptamente. Se atente a chegar pelo menos uns 15 minutos antes para colocar os seus materiais. Não esqueça de levar uma roupa extra, até porque você vai entrar na água, vai estar se molhando, né? As roupas de banho que vocês forem levar, é muito importante que, né, vocês levem uma roupa extra para que não tenha nenhum tipo de contratempo, tá? É muito importante também que durante todo o processo ali, tá, as apresentações principalmente, se atende ao tempo da apresentação, tanto o tempo mínimo das apresentações, 10 minutos, tempo máximo das apresentações,
15 minutos de apresentação, isso é muito importante, né, para tanto não ser uma apresentação muito rápida, mas também não muito, né, devanear muito sobre o assunto e acabar comprometendo o tempo total da própria aula. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse é os dados para a nossa aula de campo. Tá? Se atentem realmente a esses dias, que será, se for lembrar, no dia 22, no dia 29, daqui a um mês, dos 5 ainda. Então temos ainda um mês para negociar com a empresa, né, pedir dispensa do patrão. Né? Já coloquei no domingo também para ficar fácil esse processo, né, do acesso à piscina em si. Tá? Alunos gestantes, fico devendo ainda uma resposta para vocês a respeito disso, a respeito da participação, né? Como é que funciona a participação de uma gestante, no caso 4 meses, 6 meses, nas aulas práticas. Tá? Então eu fico aí devendo essa questão. Muito bem, e agora vamos então ao gabarito do nosso quiz. Né? O que fazer então, primeiramente, em caso de afogamento em praia ou piscina? Então, conforme o nosso gabarito, né? Em caso de afogamento, a primeira coisa a fazer é tirar a vítima da água. Isso é bem claro, né? O ideal é socorrer a pessoa que está se afogando sem entrar na água, utilizando uma boia, tábua, colete salva-vidas, corda, galho ou qualquer outro objeto que a faça mesmo flutuar ou lhe permita agarrar para não afundar. Porque muitas vezes a pessoa ela vai querer se agarrar em você, né, para poder realmente puxar você, para poder então se salvar. Então ter um objeto que possa flutuar para auxiliar essa pessoa é de suma importância. Após retirar da água, mantenha ela aquecida, peça ajuda ligando para o próprio 193, por exemplo, né, se a vítima estiver consciente, deixar ela sentada, enquanto aguarda pela chegada da ambulância. E se estiver inconsciente, seguir os seguintes primeiros socorros. Deitar a vítima de lado e manter-a aquecida, observar se ela está respirando, fazer esse voz, né, o ver, o ouvir e o sentir, isso é muito importante em socorro de urgência. Ligar e seguir as instruções, né, pelo atendimento do 93, muitas vezes você vai estar com o bombeiro ou o SAMU, né, o 92 ou 93 da linha, ele vai te dar as instruções para como você deve proceder nessas distintas situações. Tá? Deixa eu ver o que vocês já responderam aqui nas mensagens. Muito bem. A Leiner, em caso de insolação, remover a pessoa para um local fresco, bacana, e com sombra. Remover o máximo de peças de roupas, e deverá ser mantida em repouso e recostada, cabeça elevada. Bacana. Leiner, convulsão. Deitar a pessoa no chão para evitar uma queda durante a crise convulsiva e colocar a pessoa deitada de lado para evitar que possa se engasgar com a própria língua e com o vômito. E afastar objetos que estejam próximos, né, que possam causar lesões, ou mesmo cadeiras, mesas e objetos domésticos ali. Vinícius, afogamento. Depois de retirar a pessoa da água, colocar o corpo lateralmente no chão, facilitando a saída da água dos pulmões e ligar para emergência e monitorar os sinais vitais. Bacana, Vinícius. Show de bola. Esses são os comentários aí das pessoas presentes com a gente aqui no Google Meet. O nosso gabarito, o que ele diz, né, a respeito de hipoglicemia? No caso de hipoglicemia, é muito importante aumentar rapidamente o nível de açúcar, né, no sangue em si. Assim, uma ótima forma de dar para uma pessoa 15 gramas de carboidrato simples e de rápida absorção. Então é uma estratégia. Algumas opções como uma colher de açúcar, uma colher de mel, beber um copo de suco de fruta, né, chupar 3 balas ou comer um pão doce. E após 15 minutos deve-se avaliar novamente a glicemia e caso ainda esteja baixa, deve-se voltar a repetir o processo até realmente voltar aos níveis normais em caso de hipoglicemia. Tá? E ainda se o nível de açúcar não melhorar, né, ele levar rapidamente ao hospital e chamar a ambulância ou ligando pelo próprio 192, SAMU ou 193, bombeiro. Isso então em caso de hipoglicemia.
E em caso de insolação, o que nosso gabarito nos diz? Se você desconfiar de algum caso de insolação, o Ministério da Saúde indica prestar os primeiros socorros até a chegada do médico. O objetivo inicial é baixar a temperatura corporal lenta e gradativamente e para isso seguir os seguintes passos. Remover a pessoa para um local fresco, né, sobreventilado, é muito ao encontro do que a própria Leiner falou. Remover o máximo de peças de roupa, perfeito, Leiner. Se estiver consciente, a pessoa deverá ser mantida em repouso e recostada, ótimo, cabeça elevada, e pode-se oferecer bastante água fria e gelada para qualquer líquido não alcoólico, obviamente. E se alguém, se possível mesmo, deve-se borrifar água fria em todo o corpo, tá? Então às vezes é difícil, né, ter um borrifador de água fria e não dar esse choque térmico, né, dar-se ir borrifando aos poucos. E pode ser aplicada com pressas de água fria na testa, pescoço, axilas, virilha, por exemplo. Tão logo seja possível, a pessoa deverá ser imersa em banho frio ou envolta em panos e roupas encharcadas. Tá? É outro procedimento também. O mais indicado é procurar atendimento médico emergencial, levando a pessoa imediatamente ao hospital, solicitando apoio, né, de urgência e emergência do SAMU, por exemplo. Então isso é o nosso gabarito em caso de insolação. E agora, como penúltimo, nós temos então caso de convulsão. Né? Qual é o gabarito em caso de convulsão? Durante uma crise de convulsão, é aconselhado que deite a pessoa no chão para evitar uma queda durante a crise convulsiva, coloque a pessoa deitada de lado para evitar que possa se engasgar com a própria língua, por exemplo, ou vômito, né? Dê espaço para a pessoa, afastando os objetos que estejam próximos e que possam causar lesões. Desaperte, melhor dizendo, roupas apertadas, se possível, principalmente em volta do pescoço, com camisas ou gravatas. Então, afrouxar, também está estrangulando a pessoa. Mantenha a calma e espere que a crise passe. Os episódios convulsivos podem acontecer em alguma pessoa devido às doenças, como por exemplo a epilepsia, o ataque epilético, ou também acontecer devido à falta de açúcar no sangue, abstinência de drogas ou álcool, até mesmo devido à febre alta. Isso acontece bastante. Geralmente a convulsão não é grave e não afeta a saúde. No entanto, é importante ir ao hospital para identificar mesmo causas e iniciar um tratamento adequado para essas situações. E por último, choque elétrico. Até aqui eu dou um relato de experiência. Eu mesmo já tive realmente uma situação onde levei um grande choque elétrico numa roçadeira. Estava roçando meu quintal em casa, isso faz uns 5 anos atrás já, né? E de repente eu mesmo fui colocar o fio, né, energizado da roçadeira em cima do portão. A hora que eu botei a minha mão direita no portão, e ali já fiquei grudado, né? Porque justamente fechou o circuito na minha mão aqui e fiquei grudado. Por sorte, consegui berrar. A minha esposa estava dentro de casa, ela conseguiu desligar a chave geral no impulso, né? E acabei não me machucando muito. Apenas todo esse braço aqui, a parte de trás do braço, né, um pouco aqui as costas, ficou tudo roxo. Por sorte, não era o braço esquerdo, que poderia ter atingido, né, mais o coração em si, especialmente. Tá? Então eu tive um relato de choque elétrico que é situação bem complicada. Nesses casos, os primeiros socorros são cortes e desligar a fonte de energia, foi isso que minha esposa fez naquela situação, mas não tocar na vítima, afastar a pessoa da fonte elétrica, né, que estava provocando, chamar a ambulância, né, que foi feito naquela situação, né, ligando para o SAMU ou bombeiro, observar se a pessoa está consciente ou respirando, se estiver consciente, acalmar a vítima até a chegada da equipe médica, e se estiver inconsciente, mas respirando, deitar de lado, colocando a posição lateral de segurança, em caso de engasgamento ou vômito, alguma coisa do gênero. Sabe como pode fazer mesmo de forma correta, e se estiver inconsciente e não respirando, iniciar a reanimação cardiopulmonar e continuar fazendo o passo a passo anterior até a chegada, né, da ajuda médica. Ou seja, esse ciclo ele vai se retroalimentando até mesmo a chegada dos socorros de urgência. Beleza, pessoal? Então esse é um gabarito aí do nosso KISS, né, de socorros de urgência. Beleza?
E agora eu encerro com vocês aqui no vídeo e continuo com vocês aqui no próprio Meeting.